Poucos compreendem verdadeiramente o poder contido em cada palavra que proferimos e como nossas declarações podem tanto aprisionar quanto libertar o nosso ser. Quando nos permitimos falar com frequência sobre nossas limitações, fraquezas, enfermidades e derrotas, estamos de maneira inconsciente reforçando a narrativa de insuficiência que domina nossa mente e coração. É como se cada palavra negativa que pronunciamos se transformasse em uma moeda que, em vez de gerar riqueza espiritual, semeia a pobreza interior, aprisionando-nos em um ciclo de medo, dúvida e incapacidade. Por outro lado, a confissão correta, aquela que é fundamentada na verdade da palavra e na experiência transformadora do amor divino, tem o poder de romper as correntes que nos prendem, liberando-nos para viver com ousadia, saúde e prosperidade. Nossas conversas, os diálogos que mantemos consigo mesmos e com os outros, são verdadeiros instrumentos que, quando sintonizados com a verdade revelada nas Escrituras, podem transformar a realidade que nos cerca. Cada vez que afirmamos com convicção que, pelas suas feridas, fui curado, ou que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, estamos depositando fé não apenas em palavras vazias, mas em declarações que moldam o nosso interior e reconfiguram a maneira como enfrentamos os desafios diários. Assim, ao invés de repetir termos que evidenciem a fragilidade, como falar de doença, fracasso ou insuficiência, devemos optar por proclamar a plenitude da redenção, a vitória que já nos foi garantida e a força que brota de uma fé inabalável. É fundamental compreender que nossas palavras possuem a capacidade de transformar o ambiente em que vivemos, pois elas operam como sementes que, uma vez lançadas, germinam e produzem frutos que podem mudar não só a nossa vida, mas também a vida daqueles que nos cercam, propagando esperança, poder e resiliência. Quando semeamos com fé, em consonância com a verdade divina, não há espaço para que o medo ou a dúvida encontrem terreno fértil em nosso ser, permitindo que a luz da verdade brilhe de forma intensa e irrestrita, moldando nossa identidade e ampliando a nossa capacidade de realizar o bem. Dessa forma, reconhecer que a nossa declaração pode tanto aprisionar quanto libertar é o primeiro passo para tomar consciência do poder transformador de cada palavra que pronunciamos, redefinindo nosso destino e abrindo caminho para uma existência plena, repleta da graça e da força que só a verdade de Deus pode proporcionar. É surpreendente constatar como muitas pessoas, mesmo vivendo sob a influência da palavra, acabam depositando fé em conceitos errôneos que as mantêm cativas de suas limitações. Ao invés de abraçarem a verdadeira essência de uma confissão libertadora, elas se acostumam a repetir, de maneira quase automática, declarações que acentuam a presença do medo, da doença, do fracasso e de todas as forças adversas que tentam minar a fé. Esse hábito pernicioso de verbalizar as próprias fraquezas transforma a mente e o espírito, fazendo com que a crença no impossível se torne a regra e não a exceção. É como se cada palavra de desânimo fosse uma âncora que impede a elevação do ser, bloqueando a manifestação do poder transformador da fé. Por outro lado, quando decidimos nos apegar à verdade da palavra e declaramos com convicção e coragem as promessas que ela contém, como a afirmação de que, por meio das pisaduras de Cristo, todas as enfermidades foram removidas e que não há falta em nossa vida, pois o Senhor é nosso pastor. Estamos não apenas redefinindo a narrativa que nos acompanha, mas também estabelecendo um novo padrão de pensamento e ação. Essa prática transforma nossas crenças, pois cada declaração de vitória e de abundância se converte em um passo decisivo para a libertação de toda forma de cativeiro mental e espiritual.
Ao reconhecer que nossa vida é moldada não apenas pelo que pensamos, mas, sobretudo, pelo que falamos, compreendemos que as palavras são as verdadeiras moedas do reino da fé, capazes de criar ou destruir, de fortalecer ou debilitar. Quando proclamamos com segurança que por suas feridas fui curado, ou que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, estamos alinhando cada fibra do nosso ser à realidade da redenção e à promessa de uma vida plena e abundante. Essa transformação só ocorre quando nos livramos do hábito de confessar aquilo que nos limita e, ao invés disso, ousamos afirmar aquilo que nos torna livres, permitindo que a palavra de Deus, semeada em nossos lábios, se torne a base sólida sobre a qual edificamos a nossa existência, rompendo de vez as barreiras que nos impedem de alcançar a verdadeira liberdade. Ao avançarmos nessa jornada de transformação, fica evidente que o poder das nossas declarações vai muito além de meros sons ou pensamentos. Elas são expressões vivas que moldam o nosso interior e determinam a qualidade da nossa vida. Quando optamos por declarar a verdade que Deus revelou, afirmando que, pela ferida de Jesus estou curado e que Deus é a minha provisão, a minha saúde e a minha força, estamos estabelecendo uma realidade onde o impossível se torna possível e a fé se manifesta de forma plena e poderosa. Nossas palavras, impregnadas de fé, operam como instrumentos divinos que não apenas transformam a nossa própria existência, mas também impactam aqueles que nos cercam, disseminando uma corrente de esperança e libertação. Assim, ao pronunciar com convicção cada declaração, seja ela referente ao senhorio absoluto de Jesus, a justiça que nos confere a salvação, ou a unção libertadora do Espírito Santo, estamos, na prática, exercendo a autoridade que nos foi concedida para transformar a realidade ao nosso redor. Essa prática de confissão, quando feita com disciplina e fundamentada na verdade da palavra, tem o poder de reconfigurar a nossa mente, redirecionar o nosso espírito e alinhar nosso corpo à vontade de Deus, possibilitando que cada célula do nosso ser responda à verdade proclamada. Contudo, é preciso ter cuidado para não cair na armadilha da confissão dupla, na qual se declara simultaneamente a fidelidade absoluta de Deus e, ao mesmo tempo, se menciona a presença contínua da doença, da fraqueza ou da incapacidade. Essa contradição mina o poder transformador da nossa declaração, pois, ao mantermos viva em nossos lábios a lembrança da nossa limitação, estamos, de certa forma, abrindo espaço para que o medo e a dúvida se instalem. Portanto, o verdadeiro caminho para a libertação reside na coragem de fazer uma confissão coerente e inabalável, que reforce a cada palavra a certeza de que possuímos em nós o que foi prometido pelo nosso Senhor, uma vida plena, saudável, abundante e vitoriosa. Ao semearmos as palavras certas, conforme Jesus ensinou, não só resgatamos o nosso próprio espírito, mas também tornamo-nos canais do livramento divino para o mundo, transformando cada declaração em um ato de fé que ecoa para a eternidade. A confissão é a semente que precede a colheita e determina aquilo que se torna realidade na vida do crente. Ao proclamar com convicção, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Estabeleço a base da minha salvação, pois ao evocar o nome do Senhor, recebo a certeza de que a redenção já está em minhas mãos. Assim, declaro com voz firme e inabalável que possuo a salvação, pois ao invocar o nome divino, eu já desfruto de todos os benefícios que a graça de Deus tem reservado para mim.
Do mesmo modo, ao afirmar que o Senhor me protegerá de todo o mal, Salmo 121, 7, assumo a proteção total e infalível que me é concedida, sabendo que nenhuma força adversa tem poder para me alcançar enquanto estou sob o escudo protetor do Altíssimo. Proclamo também que bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5:8. Pois o sangue de Jesus purificou o meu coração e me abriu a visão para a presença gloriosa de Deus, garantindo que eu terei a oportunidade de contemplar a divindade de forma plena e transformadora. Ao declarar que o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Salmo 29:11. Afirmo que recebo diariamente uma porção abundante de energia e serenidade, permitindo que cada desafio seja superado com a confiança e a tranquilidade que só a presença divina pode proporcionar. Confesso ainda que bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Salmo 68:19. E assim, vivo livre de fardos, experimentando uma vida plena, repleta dos benefícios e do cuidado constante que o Senhor derrama sobre mim. Ao afirmar que eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Declaro que a luz de Cristo guia cada passo do meu caminho, dissipando toda a sombra de escuridão e garantindo que a verdade e a clareza estejam sempre presentes na minha jornada. E ao proclamar que nada é impossível para Deus, Lucas 1:37, afirmo que as limitações se transformam em possibilidades, pois minha ligação com o divino me permite converter o impossível em realidade, graças ao nascimento espiritual que me une a Deus. Declaro ainda que o próprio Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre todos os povos. Atos 2:17. E assim recebo de forma contínua o Espírito que me fortalece e me guia, garantindo que a inspiração e o poder divinos nunca me faltem. E por fim, confesso com júbilo que assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Salmo 103:12, garantindo a completa remoção de qualquer pecado que um dia tenha manchado minha vida. Um ato de amor que me permite viver com o coração leve e a mente focada na graça. A nossa declaração é a ponte que nos transporta para a realidade da fé plena e da abundância de bênçãos, pois, como exemplificado pela trajetória de Jesus, que andou à luz de sua confissão, a fé se manifesta com vigor naquilo que pronunciamos. É impressionante constatar que a fé, de fato, acompanha cada pegada de nossas declarações, construindo a estrada por onde a poderosa carga da verdade se revela. Quanto mais ousamos declarar o que Deus tem feito por nós, o mais intensamente experimentamos as riquezas da graça. A nossa identidade em Cristo se torna a base inabalável para tudo aquilo que desejamos conquistar. A salvação, a cura e a libertação começam com a proclamação de que, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, a fé se manifesta, o Espírito Santo opera e a presença divina se torna real em nossa vida. Da mesma forma, a cura se concretiza quando declaramos com convicção que pelas suas pisaduras estou curado, mantendo firme a nossa confissão, independentemente das evidências temporais que possam sugerir o contrário. É fundamental compreender que o poder de nossas palavras não se esgota na mera repetição, mas se renova a cada declaração, abrindo espaço para que a verdade divina se faça presente, transformando nossos pensamentos e atitudes. Quando falamos com autoridade, desafiamos o mundo e rompemos as barreiras do medo, permitindo que a unção e o poder da palavra atuem em nós e através de nós. As nossas declarações moldam a realidade, pois são elas que estabelecem os limites ou a ausência deles na nossa vida. Ao confirmar que a confissão antecede a posse, assumo que o que eu declaro se materializa, pois a fé
não transcende aquilo que os meus lábios proclamam. Portanto, ouso declarar que possuo a salvação, a proteção, a visão de Deus, a força, a paz, a luz e a graça de que necessito para viver plenamente. A cada nova proclamação, reforço que, independentemente dos desafios que se apresentem, nada pode se interpor no caminho de quem vive ancorado na verdade do Senhor. As palavras que proferimos são moedas valiosas no reino da fé, e ao semeá-las com a convicção de que os cristãos são a grande confissão, não apenas transformamos a nossa própria existência, mas também abrimos caminho para que outros experimentem o poder libertador da verdade divina. Em resumo, a nossa declaração não é apenas um ato de fé, mas um compromisso diário de viver e manifestar o que Deus já realizou em nós. Uma realidade em que cada palavra é a confirmação de que possuo, em minha totalidade, a graça, a salvação e o poder que só podem vir daquele que é a fonte eterna de toda vida e abundância. Com a convicção de que aquilo que se declara se torna realidade, afirmo que possuo, com a autoridade dos ensinamentos divinos, tudo aquilo que proferi com fé. Pois como está escrito em Romanos 10:10, com a boca se confessa para a salvação, declaro que a minha salvação é manifesta, pois invoquei o nome do Senhor com a certeza de que, ao pronunciar essa verdade, recebo de imediato o dom da redenção. De forma contínua, proclamo que o Senhor me guia incessantemente, pois, ao declarar, o Senhor me guiará constantemente, Isaías 58:11, estou afirmando que minha jornada está sob a direção daquele que cuida de cada detalhe da minha vida. Da mesma forma, ao proclamar que possuo a vida eterna, confesso que as palavras de Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu lhes dou a vida eterna. João 10:27-28. Transformaram a minha existência, fazendo com que a luz da vida divina brilhe em meu ser, orientando-me pelos caminhos da eternidade. A paz, que excede todo o entendimento, também faz parte do que possuo, pois declaro que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o meu coração e a minha mente. Filipenses 4:7. Garantindo que mesmo diante das tribulações, permaneço inabalável, protegido por uma serenidade que só o Altíssimo pode conceder. Não há espaço para o medo em minha caminhada, pois afirmo com fé que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema. Isaías 41:13. O que me confere uma liberdade plena em relação ao medo e às incertezas que possam tentar me cercar. A abundância das bênçãos financeiras também é parte integrante do meu ser, pois ao declarar que aquele que semeia com fartura também colherá fartamente, 2 Coríntios 9:6, eu recebo a garantia de que a prosperidade, como uma corrente incessante, fluirá em minha vida, possibilitando que cada necessidade seja suprida de forma generosa e contínua. E ainda possuo auxílio sobrenatural em todas as situações, pois afirmo com convicção que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121:2. O que significa que, diante de qualquer desafio, a ajuda divina se manifesta de forma imediata e poderosa. Assim, declaro que possuo o bem, afirmando que sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele e a prosperidade virá a você. Jó 22:21. O que me coloca em harmonia com a ordem divina, trazendo não só benesses materiais, mas também a tranquilidade e a segurança que advém da comunhão com o Criador. A paz com os inimigos também é uma realidade que habita em mim, pois confesso que, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Provérbios 16:7. Permitindo que o amor e a reconciliação fluam mesmo nos ambientes de adversidade. Minha capacidade de ser uma bênção para os outros é inegável, pois declaro com fervor, também os salvarei,
e vocês serão uma bênção. Zacarias 8:13. Reafirmando que, ao viver a minha fé com integridade, minha vida se torna um canal de bênçãos que alcança e transforma aqueles ao meu redor. Recebo um sono profundo e restaurador à noite, pois afirmo que o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Salmo 127. 2. Garantindo que o descanso seja pleno e que cada novo amanhecer venha repleto de vigor e renovação. Da mesma forma, a certeza de que meu trabalho no Senhor é frutífero é um dom que possuo, conforme declarado em 1 Coríntios 15:58. No Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. O que me inspira a seguir em frente com determinação, ciente de que cada esforço tem seu valor na eternidade. Assim, afirmo com confiança que, como homem de fé, sou ricamente abençoado, pois o fiel será ricamente abençoado, Provérbios 28:20, e possuo a força necessária para enfrentar cada dia, pois dure a sua força como os seus dias, Deuteronômio 33:25. Por fim, recebo uma honra especial do meu Pai, pois declaro que aquele que me serve, meu Pai o honrará, João 12. E 26, o que significa que o reconhecimento divino permeia cada ação minha, elevando minha vida a patamares de dignidade e respeito que só a comunhão com o Senhor pode proporcionar. A declaração que faço não é um mero conjunto de palavras. É o fundamento da realidade que experimento e da fé que manifesto em minha existência. Reconheço que a confissão, em sua essência, antecede a posse de tudo aquilo que Deus prometeu, e que ao declarar com firmeza, possuo o que declaro, estou estabelecendo uma conexão direta com a verdade imutável das Escrituras. O poder da confissão se manifesta como a base sólida sobre a qual se ergue a minha identidade em Cristo, pois ela não apenas reflete o que Deus fez por mim, mas também cria o ambiente para que cada promessa divina se concretize em minha vida. Assim, ao dizer possuo a salvação, possuo a orientação contínua, possuo a vida eterna, possuo a paz de Deus e possuo liberdade do medo, estou proclamando de maneira inequívoca que a realidade espiritual que Deus oferece é inabalável e que a minha posição em Cristo é firme e inviolável. Cada afirmação que faço, desde a abundância financeira, o auxílio sobrenatural, a prosperidade que vem por se sujeitar à vontade divina, até a paz e a honra concedidas pelo meu Pai, ecoa como um testemunho do poder transformador da palavra. Essas declarações não são meras repetições de versículos, mas sim afirmações de fé que reconfiguram a minha mente e o meu espírito, permitindo que a energia divina flua através de mim e se manifeste em cada área da minha vida. Ao reconhecer que a confissão antecede a posse, entendo que a minha realidade se expande e se torna o reflexo do que com a boca confesso ser verdade. A minha declaração deve estar em completa harmonia com a palavra, sem a sombra de contradição que possa enfraquecer o efeito das minhas orações. Pois se, em um momento, afirmo a fidelidade de Deus e logo em seguida expresso dúvida ou confesso minha incapacidade, acabo por anular o poder transformador de minhas próprias palavras. Assim, a minha fé se fortalece à medida que me apego inabalavelmente às declarações de vitória e de posse que Deus me concedeu. Ao reconhecer, com gratidão, que tudo o que peço em nome de Jesus, Ele me dará, João 16:24, e que o poder do Espírito Santo está constantemente operando em mim, conforme afirmo que o que está em mim é maior do que o que está no mundo. 1 João 4. Recebo o privilégio abençoado de viver uma realidade onde as bênçãos são abundantes e a graça de Deus se manifesta de forma milagrosa. Reconheço também que, ao declarar que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio,
Segundo Timóteo 1:7, confirmo que o Espírito Santo que habita em mim me conduz à liberdade plena, transformando não apenas a minha vida, mas também capacitando-me a ser um agente de libertação para os outros. É essa confiança e essa clareza na minha confissão que me permitem viver com a certeza de que a palavra de Deus, semeada em meus lábios, é a fundação sobre a qual todas as minhas posses espirituais estão edificadas, e é por meio dela que possuo, em plenitude, tudo o que necessito para triunfar em todas as áreas da minha existência. Aquela manhã começou com um sentimento de vitória e alívio, quando, após uma intensa oração dedicada a uma pessoa querida, ela experimentou a sensação de cura completa e a confiança de que sua saúde havia sido restaurada. No entanto, com o passar das horas, os sintomas que até então haviam desaparecido começaram a retornar e seu coração se perturbou. Ela, então, passou a questionar a origem daquela recaída e a se perguntar onde residia a verdadeira dificuldade que a impedia de manter a plenitude da cura. Quando indaguei se ela havia compartilhado com seu marido, ao chegar em casa, que já estava curada, a resposta foi negativa. Ela explicou que, por não ter a certeza absoluta, preferiu guardar para si aquela experiência de cura, temendo se declarar antes que a segurança da vitória se consolidasse. Apesar de não apresentar nenhum sinal de dor ou ferimento, optou por aguardar para não gerar dúvidas em quem fosse cético, como seu marido, adiando assim o ato de confessar publicamente sua nova realidade. Essa hesitação revelava um ponto crucial. Ela não estava verdadeiramente enraizada na palavra de Deus. Se ela tivesse ousado, com fé inabalável, comunicar que estava curada, a declaração teria solidificado a verdade e impedido que o inimigo, sorrateiramente, restaurasse os sintomas que já haviam sido derrotados. A situação evidenciava que a nossa fé, ou incredulidade, é em grande medida determinada pela forma como declaramos aquilo em que cremos. Poucos percebem que as palavras que pronunciamos, seja para afirmar vitória ou para reconhecer fraquezas, têm um impacto profundo tanto em nosso coração quanto no do adversário espiritual. Quando verbalizamos declarações de fracasso, doença ou falta, estamos, de maneira inconsciente, permitindo que esses mesmos elementos se enraizem em nossa realidade, reforçando o domínio do medo e da dúvida. Se confessamos repetidamente nossas limitações, é como se estivéssemos fixando um patamar que impede a manifestação do poder transformador da palavra. Assim, se declaramos a presença da doença, ela continuará a se manifestar. Se confessamos a dúvida, ela crescerá e se tornará cada vez mais forte. Se reconhecemos a ausência de recursos, estaremos limitando a entrada das bênçãos que nos foram prometidas. É um ciclo em que a confissão inadequada e imprecisa coloca-nos permanentemente no mesmo nível de incapacidade, criando um ambiente onde a fé não pode florescer. A lição que se extrai dessa situação é que a nossa declaração tem o poder de moldar a realidade que experimentamos. Quando insistimos em palavras que denunciam fraqueza ou insuficiência, convidamos o inimigo a exercer sua influência, pois ele se alimenta justamente dessas declarações de derrota. Em contraste, quando a nossa confissão é firmemente alicerçada na verdade inabalável da palavra de Deus, declaramos vitória, cura e libertação. E assim, não há espaço para que os sintomas retornem ou que o adversário encontre terreno para agir. É fundamental compreender que a fé que possuímos se manifesta conforme a qualidade de nossas declarações. Quanto mais nos apegamos à verdade da palavra, destoando de qualquer dúvida ou hesitação, maior se torna a nossa vitória. Essa verdade se reflete nas palavras do apóstolo, que nos exortam a apegar-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Hebreus 4:14. Em outras palavras,
A nossa confissão, aquilo que proclamamos com convicção e clareza, estabelece os limites da nossa realidade. Se num momento de oração fervorosa afirmamos que a palavra de Deus é infalível e que ela traz cura, mas logo depois permitimos que dúvidas e inseguranças se manifestem, anulamos o poder daquela oração e comprometemos o efeito da fé depositada. Portanto, a mensagem é clara. A nossa declaração deve ser coerente, firme e alinhada com a palavra divina. A confissão verdadeira é aquela que, ao ser proferida com confiança e sem hesitação, impede que o inimigo encontre espaço para reintroduzir as fraquezas do passado. Se, por exemplo, ao declarar a cura, a pessoa se posiciona de maneira assertiva, sem dar ouvidos a qualquer resquício de dúvida, o adversário não tem como se aproximar e restaurar os sintomas. A chave para essa transformação é a plena convicção de que nenhuma palavra de Deus é vazia de poder. Uma verdade que nos convida a manter nossa confiança absolutamente depositada no que o Pai prometeu. Quando nos apegamos à nossa declaração de vitória, é como se estivéssemos colocando uma barreira que impede a volta do medo, da dúvida e de qualquer manifestação do mal. É fundamental que a nossa confiança esteja alicerçada na palavra viva e infalível, e não nas evidências momentâneas dos sentidos que podem nos induzir a um estado de instabilidade. Enquanto o inimigo procura confundir e manter-nos em um estado de hesitação, nós devemos aprender que a nossa fé nunca ultrapassa a nossa confissão. Em outras palavras, se permanecermos presos a declarações que enfatizam a nossa fragilidade, estaremos limitados a essa realidade. Mas se ousarmos afirmar com convicção a plenitude da cura, a totalidade da salvação e a inabalável proteção do Senhor, estaremos criando um ambiente espiritual onde o adversário não tem espaço para agir. É essa a essência do ensino. A confissão não é apenas uma repetição de palavras, mas a declaração ativa do que somos e do que possuímos em Cristo. A confiança na palavra se torna o alicerce sobre o qual se constrói uma vida de fé sólida e imune aos ataques do inimigo. Por isso, é imperativo que cada crente se comprometa a declarar, sem hesitação ou dúvida, que o que o Pai disse é verdade e que, por meio da nossa confissão, manifestamos a realidade divina. Ao fazer isso, não apenas asseguramos a eficácia de nossas orações, mas também nos posicionamos de forma a superar qualquer adversidade, vivendo a vitória que já foi conquistada pelo sacrifício de Cristo. Em suma, a nossa confissão deve ser uma declaração constante e coerente de fé, que, firmemente alicerçada na palavra, nos protege e nos liberta de todo o cativeiro, permitindo que vivamos a abundância e a plenitude que Deus reservou para nós. Aquela manhã se iniciou com a sensação vibrante de vitória e cura, quando, após fervorosas orações por uma pessoa querida, ela experimentou a transformação de sua saúde de forma completa, deixando-a convencida de que estava curada. No entanto, com o passar do tempo, os sintomas que haviam desaparecido silenciosamente retornaram, perturbando seu coração e minando sua confiança. Quando questionei se ela havia compartilhado com seu marido, logo após seu retorno para casa, a notícia de sua cura, ela respondeu que não o fez, pois não tinha a certeza absoluta e temia se declarar sem ter confirmação plena. Mesmo não sentindo dor, nem notando nenhum ferimento, ela optou por esperar, pois, segundo suas palavras, queria ter certeza antes de afirmar sua nova condição para o marido, que, por sua vez, era conhecido por seu ceticismo. Essa hesitação, por mais prudente que pudesse parecer, revelou uma fragilidade essencial. Ao não ousar proclamar publicamente sua vitória e afirmar com convicção a cura que já havia sido experimentada, ela abria espaço para que o inimigo pudesse agir.
O ato de não declarar sua nova realidade permitiu que os vestígios da doença, que haviam sido temporariamente derrotados, se restabelecessem, restaurando os sintomas e reabrindo antigas feridas. Esse episódio ilustra de forma poderosa como a nossa fé e a manifestação dos milagres prometidos por Deus estão intrinsecamente ligadas à forma como expressamos nossa confiança na palavra. Se em vez de afirmar categoricamente que estava curada, ela tivesse compartilhado com o marido a verdade que a palavra assegura, os sintomas não teriam tido a chance de retornar. A situação ensina que a fé se alicerça na confissão que fazemos, na declaração que, com firmeza, ecoa a verdade revelada pelas Escrituras, e que, quanto mais nos apegamos a essa confissão, mais inabalável se torna nossa realidade. Pois o que proclamamos, seja em voz alta ou mesmo em silêncio, acaba por moldar a nossa experiência e determinar a extensão da manifestação do poder divino em nossas vidas. Ao pronunciar palavras de vitória, de cura e de superação, nós estabelecemos um ambiente espiritual onde o inimigo não tem lugar para reintroduzir as fraquezas que já foram vencidas. Por outro lado, se as nossas declarações se inclinam para a dúvida e para a recordação de antigos sintomas, essas mesmas palavras limitam a ação da fé e permitem que as evidências sensoriais, que muitas vezes são enganadoras e passageiras, dominem o nosso espírito. Assim, a nossa confissão tem um papel crucial. Ela deve ser um reflexo constante da verdade que Deus declarou em sua palavra, pois quando ousamos afirmar a vitória que já foi conquistada, criamos um escudo impenetrável contra as investidas do inimigo. Essa prática de declarar o que a Escritura afirma, de sustentar, mesmo diante das aparentes contradições dos sentidos, que toda a palavra de Deus é viva e eficaz, fortalece a nossa confiança e impede que a dúvida se instale. O exemplo é claro. Se confessarmos a plenitude da cura e o livramento que Deus prometeu, jamais permitiremos que a doença, o medo ou a insuficiência prevaleçam. Contudo, se por um descuido pronunciarmos palavras que revelem fraqueza, estamos inadvertidamente dando terreno para que as forças adversas se reergam. Essa dinâmica ressalta que nossa fé jamais ultrapassa o nível de nossas declarações. Quanto mais ousadas e fundamentadas em verdades eternas forem nossas confissões, mais a realidade divina se manifestará em nossas vidas. Portanto, a lição que extraímos é que para mantermos a vitória, precisamos afirmar com total convicção e sem hesitação aquilo que Deus prometeu. Ao nos apegarmos de maneira firme à confissão de que nada é impossível para Deus e de que a palavra nunca falha, criamos um ambiente onde a presença do Espírito Santo atua de forma decisiva, invalidando qualquer tentativa do inimigo de nos reintroduzir ao estado de fraqueza ou doença. Essa postura não só protege o nosso coração, mas também transforma cada oração em uma declaração de vitória, fazendo com que, a cada novo amanhecer, possamos testemunhar que a fé que professamos é, de fato, a realidade que vivemos. Em resumo, a nossa experiência mostra que a confiança inabalável na palavra e a proclamação incessante de nossas bênçãos são fundamentais para que a cura e a vitória se perpetuem. A nossa fé se estabelece e se fortalece, não apenas pelo que sentimos, mas principalmente pelo que declaramos com a autoridade que nos foi concedida pelo próprio Deus. A cada novo amanhecer, se você encontrar um mensageiro celestial, não hesite em lhe perguntar: qual é o registro do meu nome nos céus? Pois, ao ouvir a resposta, você se deparará com a mais extraordinária das revelações. Você é uma nova criatura em Cristo, formada pelas mãos do Criador, cujo toque divino lhe insufla um novo desejo e a capacidade de realizar tudo o que agrada ao Senhor.
Deus, em sua infinita sabedoria, está continuamente operando em seu ser para edificá-lo e fortalecê-lo na fé, usando como instrumento a sua palavra viva, que se torna o alicerce de todo o crescimento espiritual. Você não é apenas criado, mas é meticulosamente moldado para refletir a justiça que vem de Deus. Uma justiça que lhe confere o privilégio de se manter na presença santa do Pai, sem jamais carregar a sombra da indignidade. Conforme revelado em 2 Coríntios 5, 21, você foi reconciliado com o Pai, tornando-se justo em Cristo. Essa verdade o liberta do antigo fardo de inferioridade que por tanto tempo o aprisionara, elevando-o a um novo patamar de dignidade e poder espiritual. Lembrar que você foi redimido do domínio das trevas e transportado para o reino de seu Filho amado é a chave para compreender a magnitude de sua transformação. No passado, você vivia sob o jugo da escuridão, onde Satanás detinha o controle e o pecado governava suas escolhas, mantendo-o acorrentado àquilo que parecia ser um destino de condenação eterna. Porém, ao se entregar a Jesus, as correntes foram quebradas. A salvação e a liberdade foram restauradas pelo seu sangue derramado na cruz, libertando sua alma do peso do pecado, do medo, da doença e da pobreza. Hoje você caminha num reino celestial, onde a luz, a alegria, a paz e a segurança reinam soberanas. Cada célula de seu ser é reconfigurada pela graça divina que o convida a se sentar ao lado de Cristo no trono, reinando com Ele, porque a redenção se tornou uma realidade incontestável em sua vida. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo, desfrutando de uma herança rica e imensurável, composta por todas as bênçãos espirituais reservadas para os filhos do Altíssimo. O amor de seu Pai, que o contempla com ternura inigualável, supera todo o entendimento humano, e isso se reflete na sua íntima união com Jesus, a videira viva. Assim como um ramo permanece conectado à videira e recebe dela a seiva vital, você, ao se afirmar na identidade que Deus lhe concedeu, experimenta a mesma corrente de vida, amor, alegria, sabedoria e poder que flui incessantemente do coração do Criador. Não se trata apenas de uma mudança de estado, mas de uma transformação radical. O seu espírito foi despertado, sua existência foi renovada, e a vida de Deus agora pulsa vigorosamente em seu ser, permitindo que você realize aquilo que antes parecia impossível. A cada instante, você declara com ousadia e convicção que é exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. Eu sou o que Deus diz que sou. Essa afirmação não é apenas um mantra, mas a expressão da verdade que está gravada no céu e estabelecida em seu coração. Ao pronunciar essas declarações, você toma posse dos feitos e das promessas do Senhor, afirmando categoricamente que a transformação que experimentou é permanente e inabalável. Por isso, levante a voz e proclame com confiança: sou uma nova criatura, criado por Deus e redimido pelo sangue de Jesus. Sou justo em Cristo, livre das amarras do passado, e reinarei com o meu Redentor. Que essas palavras se tornem a melodia de sua vida, guiando cada passo e fortalecendo sua fé, para que a verdade revelada pela Escritura se manifeste plenamente em todas as áreas de sua existência, agora e para sempre. A declaração de fé é a manifestação vibrante de uma convicção que transcende o momento presente, um ato de proclamar, com alegria e determinação, que a realidade divina já foi estabelecida em nossa vida. Ela não se limita a esperar a manifestação das bênçãos ou a cura dos males, mas afirma com voz inabalável que já somos abençoados, curados e vitoriosos, mesmo antes que qualquer sinal físico apareça. É como se, ao declarar a salvação, a cura e a prosperidade, estivéssemos antecipando a posse dessas promessas, tomando para nós mesmos aquilo que o Senhor já decretou em sua palavra. Cada palavra que pronunciamos é fundamentada na certeza
de que o que cremos e afirmamos não apenas reflete o que Deus prometeu, mas também torna-se a base da nossa existência. Pois sabemos, com a convicção dos que depositam sua fé na verdade eterna, que a Escritura é viva, ativa e capaz de operar transformações imediatas em nosso ser. Sei em quem tenho crido, diz o coração confiante, e essa certeza nos impulsiona a declarar com alegria e vigor que a palavra de Deus não falha, pois ela já está agindo, mesmo que os sentidos humanos momentaneamente não consigam percebê-la. Quando oramos com fervor e logo após a oração afirmamos com convicção que a palavra não pode falhar, nós não apenas demonstramos fé, mas também criamos um ambiente espiritual onde a vitória se estabelece de imediato. Lembro-me de uma experiência marcante. Após orar por uma pessoa enferma, recebi a resposta dela de que tinha a certeza de sua cura. Contudo, ao questionar o momento em que ela se declararia curada, notei a hesitação, como se a realidade ainda estivesse esperando a confirmação dos sentidos. Ela tinha experimentado o desaparecimento dos sintomas, mas não ousara anunciar sua vitória, temendo talvez que a declaração prematura pudesse ser contestada pela evidência temporária de sua fragilidade. Essa hesitação, por menor que pareça, abre um espaço para que o inimigo intervenha e reestabeleça o que havia sido vencido. A verdadeira declaração de fé é aquela que se afirma no presente, com a certeza de que, pelo poder da palavra, a cura, a prosperidade e a salvação já foram garantidas. É uma confissão que se torna realidade no exato instante em que é proferida, porque a fé não espera, ela age no agora, transformando o impossível em certeza. Andar com Deus é, em essência, um ato de concordância plena com Ele, de alinhar nossos pensamentos, palavras e ações àquilo que a Escritura declara. Não se trata apenas de um acordo mental, mas de um compromisso diário de afirmar quem somos e do que somos capazes em Cristo. Quando afirmamos categoricamente que somos filhos de Deus, que fomos regenerados e que possuímos a justiça divina, estamos rejeitando a narrativa que o inimigo tenta impor, aquela que nos rotula como frágeis, impotentes e condenados à derrota. Concordar com Deus significa rejeitar as mentiras que nos cercam e proclamar a verdade da nossa identidade em Cristo, transformando cada palavra em um ato de rebeldia contra o medo e a dúvida. Essa atitude nos leva a dizer com convicção: eu sou quem Deus diz que sou. Sou abençoado, curado, vitorioso e redimido. Essa declaração não é uma mera repetição de versículos, mas uma confissão viva, que reflete a nossa união com o Senhor e a certeza de que, enquanto andarmos com Ele, nenhum poder deste mundo poderá anular o que já foi estabelecido por sua graça. A nossa conversa, o diálogo constante que mantemos, seja com Deus, seja conosco mesmos, tem o poder de edificar ou destruir a nossa fé. Palavras de encorajamento, de afirmação e de vitória fortalecem o espírito e nos impulsionam a viver de acordo com o que a palavra diz. Por outro lado, expressões de dúvida, lamentos sobre fracassos e a ênfase em nossas limitações criam uma espécie de armadilha espiritual, onde a mente se fixa em aquilo que não pode ser transformado. É preciso, portanto, cultivar um vocabulário de vitória, onde a verdade da Escritura é proclamada com ousadia e alegria, fazendo com que cada declaração seja um tijolo que ergue a fortaleza da nossa fé. Quando decidimos falar apenas a palavra, quando nossa voz se torna um eco da verdade revelada por Deus, nós rejeitamos as palavras do inimigo e nos posicionamos para receber tudo aquilo que nos foi prometido, seja na cura, na prosperidade, na libertação ou na salvação. É nessa coerência entre o que dizemos e o que a palavra garante que encontramos a verdadeira essência de uma vida de fé,
onde cada afirmação é um passo seguro rumo à realização completa dos planos divinos para nossa existência. A declaração de fé é, portanto, um ato de adoração e de compromisso, uma reafirmação constante de que somos parte do reino de Deus, que somos chamados para viver em abundância e que, ao andarmos com Ele, nada poderá nos deter. Quando declaramos que somos redimidos, que fomos libertados do domínio das trevas e que agora vivemos na luz do amor e da verdade, nós nos colocamos em uma posição de poder que transcende as limitações do nosso entendimento humano. A palavra é viva e eficaz, e a nossa fé se manifesta na ação imediata e transformadora de nossas declarações. É por meio dela que o impossível se torna possível e que cada desafio se converte em uma oportunidade de demonstrar a fidelidade do Senhor. Por isso, ao dizer, eu sou uma nova criatura, sou justo em Cristo, sou um vencedor, nós não apenas repetimos palavras, mas afirmamos, com o coração cheio de gratidão e a mente repleta da verdade divina, que a nossa identidade e nosso destino estão inabalavelmente ancorados na promessa de Deus. E assim, com cada palavra proferida, nós nos erguemos, fortalecidos pela certeza de que a nossa declaração de fé é a semente que, plantada no solo fértil do Espírito, floresce e dá frutos abundantes. Frutos que transformam a nossa vida, impactam o nosso mundo e perpetuam a glória do nosso Deus para toda a eternidade.